Eu tenho algo novo para você. Assim diz Deus para você. Vamos começar mais um momento com Deus. Eis que às vezes a gente esquece, né? Que o passado ele precisa ficar para trás. E que Deus tem algo novo para o nosso futuro, né? Então eu quero começar lendo um versículo, que eu esqueci de anotar o versículo aqui, gente, mas eu vou ler aqui mesmo assim, depois vocês procuram aí. Depois eu vou olhar aqui também. Eis que faço coisas novas, agora está saindo à luz. Porventura não a recebeis? Então aqui tá falando que coisas novas estão aparecendo e por que você não está recebendo? Qual é o problema? O que está acontecendo? A gente só não está recebendo porque provavelmente o nosso pensamento, a nossa ligação ainda está no nosso passado, né? Nas feridas mal curadas, nos amores talvez mal curados, né? E na falta de merecimento. Precisamos hoje entender mais sobre isso, né? Aqui Deus ele nos confronta, né, com uma pergunta poderosíssima, né, que ele faz, que você... Ixi, tá descarregando aqui. Você percebe o que eu estou fazendo ou ainda está presa ao que já passou? Você percebe o que Deus está fazendo na sua vida ou você ainda está presa à mágoa, a sentimento ruim, à tristeza, a decepções, né? Porque muitas das vezes a gente fica apegado a isso e perdemos muito tempo da nossa vida. Perdemos aí viver o extraordinário de Deus porque estamos presos em sentimentos ruins e que não vai mudar a nossa vida em nada, né? Então, a gente precisa entender que às vezes o novo de Deus, ele não começa de fora, né? Ele começa de dentro. Ele começa da mente, ele começa da alma, ele começa do espírito, ele começa do coração. Então ele começa de uma forma que a gente precisa começar a entender quem somos nós. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que eu tenho que fazer? Qual é o possível que eu tenho que fazer para Deus começar a fazer o impossível na minha vida, né? Uma nova forma, né? A gente precisa entender, de fato, entender uma nova forma de pensar, de ter uma postura, de olhar para o outro e também de olhar para si mesmo, é claro, né? Não adianta só você olhar para o outro e esquecer de você mesmo. Então, Deus não entrega o novo enquanto insistimos, né, em segurar o velho. Enquanto insistimos em segurar o medo, as dores, os rótulos, a culpa, né, ou as culpas. Então, assim, Deus não vai entregar um novo, uma coisa nova para as nossas vidas se a gente está focado ali só no velho. Se a gente está focado ali só no que não vai mudar a nossa vida em nada, né? O novo de Deus, ele exige fé e entrega. Você precisa ter fé. O invisível é... Ai, esqueci a frase agora. O invisível é essencial aos olhos. Eu tenho uma tatuagem escrito isso. E realmente, né? Ele é invisível aos olhos, né? Mas a gente tendo fé, a gente pode alcançar todas as coisas, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa entregar algumas coisas para Deus. Entregar e deixar que Ele faça, que Ele se mova, né? O que eu preciso de fato soltar para que Deus comece a trabalhar na minha vida? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre. Uma outra também que eu separei aqui, que eu achei muito boa, é que área da sua vida você já está tentando fazer algo novo, mas eu tenho resistido. Que área da sua vida, na verdade, Deus está tentando fazer algo novo e a gente está resistindo, né? É uma pergunta que você faz para si mesmo. E o novo de Deus, às vezes, vem com um recomeço silencioso. Outras vezes, ele também pode vir como um encerramento necessário. Um encerramento de ciclo, um encerramento de amizade, de relacionamento, de sociedade, de tudo que de fato precisa afastar de você, para você entender de fato o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer de melhor para a sua vida. Então, olhe para você com mais amor, né? Olhe para você com mais respeito. Não deixe que ninguém faça somente o mínimo por você, porque o mínimo você mesmo faz, né? Então,
Saiba que Deus, ele sempre vai ter algo novo para você. Ele sempre vai ser misericordioso, amoroso, cuidadoso na sua vida. E ele sempre vai te olhar com bons olhos, para que você entenda e saiba que você é a filha amada dele, a filha mimada dele. E não se subestime, não se diminua para caber no mundo de ninguém. Olhe para você com respeito, olhe para você com amor. Não queira caber em um mundo, em um lugar, em um ambiente, na vida de pessoas que você já deveria ter se retirado há muito tempo. Então é isso, eu deixo aqui mais um momento com Deus e deixo para vocês aqui essas perguntas que eu acabei de fazer e para você também refletir muito, né, sobre esse tema que foi eu tenho algo novo para você e saber que Deus tem coisas grandes para sua vida. É só você ter fé, é só você se mover e deixar o que é para Ele fazer e não colocar a sua mão. É isso, fiquem com Deus e até amanhã no nosso momento com Deus.